Amado ouvinte da Palavra de Deus, sou o pastor Adriano Cunha, estamos aqui para mais um estudo da série Perdão, um Remédio Divino. Hoje vamos estar falando sobre o 7º texto que fala blasfemar contra o Espírito Santo. Isso não tem perdão, amém? Já de antemão, peço que você dê um joinha aí, que você se inscreva no canal. E se você gostar do nosso material, você possa estar enviando para outras pessoas também, em nome de Jesus. Vamos ao estudo? Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho de Deus, Filho do homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no futuro. Mateus 12, 31 e 32. Amém? Talvez você esteja se perguntando, já que Deus perdoa tantas coisas, até mesmo blasfêmia contra o seu próprio Filho, por que afinal a blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoada? Vamos ver aqui o que a Bíblia diz, amém? Vejamos aqui em Hebreus, capítulo 6, do 4 ao 6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, porque de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo ao vitupério. Vamos ler mais uma passagem bíblica sobre este assunto. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado que não é para a morte, pedirá a Deus, lhe dará a vida, que lhe dará a vida, né? Aos que não pecam para a morte, tá? Aqueles que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por este digo, por isso não digo que ore, tá? Há pecado para a morte, por isso eu digo que não ore. E 1 João 5,16, dá uma lida lá. O Espírito Santo está agindo diretamente com o homem, tudo no âmbito espiritual, da parte de Deus, que seja relacionado com o homem, acontece por intermédio dele. Então, tudo aquilo espiritual, inclusive a sua fé, que acontece com você da parte de Deus, é por intermédio do Espírito Santo, amém? Nós vemos em Hebreus 6, do 4 ao 6, que é impossível que alguém que tenha experimentado o poder de Deus em sua vida e tenha virado as costas para Deus, volte a fazer parte do seu reino. Como assim? Leia capítulo 2 de 2 Pedro. Isso aqui é importantíssimo, para dar uma lida aí, amém? Você vai fazer esse estudo aqui, você tem que tacar a Bíblia, né? E toda hora dar uma conferida, dá um time aí, dá uma conferida, dá um time aí, dá uma conferida, amém? Agora vamos tomar por base o versículo 22, tá? Vou tomar por base o versículo 22. As pessoas que conhecendo a Deus, olha que interessante, as pessoas que conhecendo a Deus voltam para o pecado são como os cães que voltam ao próprio vômito. Você prestou atenção aqui, as pessoas que conhecendo a Deus. Amém? Estas passagens falam de todos os não falam de todos os desviados, pois como nós vemos em Lucas 15, 11 ao 32, dá uma lida lá também, existem desviados que mesmo não estando na presença de Deus, não deixaram de ter temor, mas por outro lado, existem desviados que desprezam a Deus totalmente e até mesmo ridicularizam as suas experiências espirituais. A estes sim estão destinados o inferno e a perdição. Não há mais nada a fazer, pois as suas consciências estão cauterizadas, não despertam mais para Deus. Amém? Podemos dizer que tais pessoas apostataram da fé. Vejamos exemplos sobre apostasia na Bíblia. Vou dar esses exemplos aqui para você, eu vou ler para você aqui. Aí você vai anotar e depois você vai fazer um estudo mais abrangente, mais profundo sobre esse assunto, amém? Mas o que acontece? Importante, pessoas que conhecendo a Deus, amém? A pessoa que não conhece a Deus, que não tem conhecimento de Deus, não tem relacionamento com Deus, não teve vivência com Deus, não tem como blasfemar com o Espírito Santo. Porque ignorante, a Bíblia diz que não se leva não se leva em conta o tempo da ignorância. Então, a pessoa que fala um monte de bobagem aí, fala porque não conhece a Deus. A grande verdade é essa, e Deus, ele é misericordioso, e quando a pessoa, sim, conhece a Deus, teve uma vida com Deus, experiências espirituais, sobrenaturais, como nós lemos lá em Hebreus, né, provaram os poderes de Deus, os dons de Deus, as maravilhas de Deus, e de repente elas voltam-se deliberadamente contra Deus, viram as costas para Deus, e elas se tornam oponentes de Deus, amém? Essas pessoas, sim, elas blasfemam contra o Espírito Santo, se tornam apóstatas, e essas pessoas têm as suas consciências cauterizadas, elas não voltam mais, se tornaram oponentes deliberados de Deus, amém? Nós vemos Satanás, por exemplo,
um ser espiritual, esteve ali morando na glória, e ele volta-se deliberadamente contra Deus, e ele se tornou um oponente, e ele não volta mais. Então o que acontece? Agora, existem desviados que têm temor a Deus. A pessoa está desviada, ela pecou, ela não tem força de voltar. Nós somos, infelizmente, o único exército que abandona os seus feridos. Nós temos que mudar isso. É um defeito que a igreja ainda tem que mudar. Amém? Toda igreja, não adianta falar que a sua é melhorzinha, não, que é ruim também, nesse sentido. Amém? Mas nós temos que mudar, porque a pessoa cometeu um pecado, a gente abandona, larga essa pessoa para lá. Está errado isso, nós temos que resgatar essa pessoa, cuidar dela, curá-la das suas feridas, né? E levá-la para o convívio e a vivência da vontade de Deus e dos seus preceitos novamente. Esse é o dever nosso de igreja. Amém? Então o que acontece? Essas pessoas muitas das vezes têm muito temor a Deus, estão ali muito sofridas, sofrendo demais com o pecado que elas cometeram, sofrendo demais com a situação que elas estão vivendo, e essas pessoas não perderam o temor a Deus, essas pessoas não blasfemaram contra o Espírito Santo, né? Suas consciências não estão cauterizadas, amém? Vou dar aqui exemplo de apostasia, você anota aí, você dá um time aí, você anota, depois você faz o estudo, tá bom? Deuteronômio 13:13, Sofanias 1, do 4 ao 6, Mateus 4, 24:11, Atos 21:21, Gálatas 5:4, 2 Tessalonicenses 2:3 e também versículo 3, 1 Timóteo 4, do versículo 1 ao 3, 2 Timóteo 4:4, Hebreus 6, do 4 ao 6, 2 Pedro 2:22 e também capítulo 3:17, 1 João 2:19, Judas, versículo 6, exemplos diretos de apostasia do povo de Israel, amém? Do povo de Israel. Juízes 2, 11 ao 15 e também capítulo 10 e 6. 1 Samuel 12, 10. Saul, 1 Samuel 15, 11. Jeroboão, 1 Reis 12, 28, 32 ao 32. Acabe, 1 Reis 16, do 30 ao 33. Acásias, 1 Reis 22, do 52 ao 53. Jeroão, 2 Crônica 21, 6. E também versículo 10. Amásias, ou Amazias, 2 Crônicas 25, versículo 14 e também o versículo 27. Amém? Acais, 2 Crônicas 28, do 1 ao 4. Amon, 2 Crônicas 33, versículo 22. Muitos discípulos, João 6, 66. Irineu e Alexandre, 1 Timóteo 1, versículo 19 e 20. Demas, 2 Timóteo 4, versículo 10. Observação, Manassés também pecou muito e fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas se arrependeu e foi perdoado, 2 Crônicas 33, 10 ao 13. Nós vemos que Manassés é um exemplo claro, né, que todos podem alcançar perdão desde o momento que não cauterize as suas consciências, que não se voltem totalmente contra Deus, que não blasfeme contra o Espírito Santo, que não blasfeme contra a experiência espiritual e a sua própria fé. Amém? Então, blasfemar contra o Espírito Santo é renegar a sua própria fé, renegar a própria realidade que a pessoa viveu, renegar a sua experiência com Deus, e você só blasfema contra o Espírito Santo quando você tem vivência com Deus, relacionamento com Deus, conhecimento de Deus. Amém? Eu espero ter ajudado você e Deus te abençoe em nome de Jesus. Peço mais uma vez que você dê um joinha aí, que você se inscreva no canal. Se você gostar do nosso material, você envie para outras pessoas em nome de Jesus. E até o próximo estudo em nome de Jesus.